Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E feita essa breve introdução, antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Quem está com o microfone aberto? Acho que é a Vanessa, Carla. Vanessa, boa noite. Por favor, você pode fechar. Obrigado. Fechar o Aí. seu microfone. Seja bem-vindo. Prece inicial, Rubem? Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sincero. Que assim seja, Amém. obrigado. Rosângela, o que vamos ler hoje? Fred, não quer deixar o Rubão escolher hoje? Pode ser. Rubão?
Pois eu não tenho o sistema de vocês eletrônico. Mas você pode fazer igual você fez ontem, ficou muito bom. Vai aí, não é você. Hã? Você, mãe. 258, então, o livro do Evangelho. A fé humana, a fé é mãe da esperança e da caridade? É isso? Sim. Sim, Fred. Obrigado. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos que não acreditam, dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao encontro que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Eu não lembro bem quem disse, mas, né, para você para você pregar com as suas obras, né? E, se necessário, utilize as palavras, né? Foi São Francisco que disse isso, Rubão? Provavelmente, Fred, eu não atinei com a frase. Essa frase ou seja, nós temos que ser um exemplo de fé, né? Porque é muito bom, é muito fácil, né? Agradecer, é, orar, né? Quando tudo está bem, né? Quando tudo está ótimo. Agora, a nossa fé realmente é testada, né? Quando nós somos defrontados com dificuldades, com, com perda de entes queridos, né? Aí que a nossa fé ela tem que ser reafirmada. E não importa que momentaneamente estejamos fragilizados, nos sintamos fracos, por isso que temos sempre, né, a prece, né, como ajuda, auxílio inesgotável, né?
E se cada um de nós está aqui hoje, é porque fomos conduzidos a isso, né? A maioria de vocês já sabe, mas né, eu cheguei a fazer o evangelho no lar sozinho, né? Quando eu morava com a minha mãe, meu pai e minha mãe não queriam fazer, e quando faziam assim, né? Não se sentiam à vontade com isso. Então, muitas vezes eu fiz sozinho. Depois com a minha esposa, com a minha filha, depois com o meu irmão, com a minha cunhada, né? E outros foram vindo, né? A Rosângela, a Roseli, o Rubem, a Camila, o Carlinhos. E hoje estamos reunidos porque alguma coisa Deus nos conduziu, né? Os nossos amigos espirituais para nos fortificar, né? E nós sempre devemos lembrar que Jesus, Deus, os nossos amigos espirituais, eles não vão nos carregar no colo, né? Mas eles vão nos dar os meios para que nós mesmos possamos enfrentar as nossas dificuldades na vida, né? Comentários? O que nós depreendemos, né, Fred, que é comum nos humanos a fé ser manifestada num estado de necessidade, né? Quando ela deveria ser uma constância nas nossas vidas, né? No nosso cotidiano, inclusive. E nós sabemos que ela é consorciada à esperança e, e leva ao que é mais importante para nós, para a nossa vida em sociedade, que é a prática da caridade, né? Que é uma expressão maior de religiosidade no ser humano. Obrigado. Imagina, Rubem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não, Fred. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento os milagres da obra da fé. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades, à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força.
O homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Comentário? Fred, quando a gente faz referência sobre a fé, quando Jesus operava os milagres, né, durante a sua vinda aqui na Terra, ele sempre se expressava desta forma: a tua fé te curou. E o interessante da fé é que ela não é adstrita só ao indivíduo, né? Nós vibramos em fé para os nossos irmãos necessitados que estão doentes ou estão passando por alguma privação ou alguma angústia, algum sofrimento. Nós projetamos a nossa fé nesse irmão, né? Buscando um consolo ou algum prodígio ocorra na vida dele para que ele saia dessa situação. Então, ela não é, ela é algo mais transcendente, né, ao indivíduo. É algo que nos linka com o mundo espiritual, né, através da prece e das nossas obras. Obrigado. E atitudes, né, meu irmão? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, Fred. O interessante, a questão do espiritismo, é que ele é uma fé raciocinada, né? É uma fé que nos explica o porquê dos nossos sofrimentos. Desde o do Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo que estamos lendo, as outras obras de Allan Kardec, os mais de 400 livros, né, de Chico Xavier, tudo isso são explicações de situações cotidianas que vivemos a cada dia, que nos são exemplificadas, né, do ponto de vista das causas e dos efeitos. O que estamos vivendo hoje são efeitos do que causamos no passado. E as experiências a que somos chamados a viver pela dor, pela alegria, pela dor, mas se nós formos pensar realmente, só a dor realmente nos ensina. É muito difícil, no nosso atual estágio evolutivo, aprendermos alguma coisa quando estamos eufóricos, quando tudo está bem. Geralmente, nós nos encastelamos nas nossas benesses, nas nossas situações favoráveis e não saímos do lugar. É só realmente a dor que nos chacoalha. E mais importante do que saber por quê é para quê. E sempre quando alguma coisa ruim me acontece, antes eu queria saber por quê. Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. E daí a gente vai descascando, né? A questão do ponto de vista da vítima. Por que bateram no meu carro? Por que eu fui assaltado? Por que eu não passei no concurso? Por que eu não tenho mais dinheiro?
porque, né, meu pai foi embora, né, porque meu pai teve câncer. E essas respostas, elas estão muito longe de nós. Muito provavelmente, a maioria delas nós só vamos entender daqui bastante tempo, quando olharmos para trás. E o que é mais importante não é o que nos acontece, é o que fazemos com o que nos acontece. Então, se eu tive um grande revés na vida, eu vou me concentrar no quê? Em ver o que a vida quer me ensinar. Se um parente meu foi embora, desencarnou, eu vou pensar nos todos os bons momentos que tivemos juntos, mas eu vou precisar entender que a vida aqui na Terra tem a sua dinâmica e que a nossa verdadeira vida é a espiritual. A nossa vida aqui na Terra é apenas um breve estágio. Então, quando alguém que eu amo se vai, eu devo pensar assim: essa pessoa não vai mais sofrer tudo que é ruim aqui na Terra. Essa pessoa está numa situação melhor, está sendo muito bem cuidada por espíritos amorosos, estará num lugar muito bom. É por isso que os orientais, eles têm uma... Eles choram quando a criança nasce, né? E festejam quando a pessoa parte, porque aqui que é o lugar das provas, das expiações, dos sofrimentos. E isso não porque Deus, porque Jesus são punitivos. É que nós vivemos um mundo de provas e expiações e precisamos ainda dos sofrimentos para progredir. Na verdade, nós precisamos das dores. O sofrimento é sempre a interpretação que eu dou ao que ocorre. É claro que quando eu sofro algum revés, algum problema, né, ou um parente meu se vai, é natural que eu fique triste, é natural até que eu me abata. Mas a única coisa que eu não posso fazer é entrar em clima de rebeldia, é me rebelar contra Deus, achar que eu fui injustiçado, que Deus não olhou para mim, sendo que a maior prova que Deus me quer bem, que Deus nos quer bem, é que estamos aqui hoje reunidos no nosso 94º Evangelho. E isso sempre nos consola. Compartilhar a dor nos consola. Se eu conto a minha história, né, das minhas dificuldades, e vocês percebem que o Fred também tem problemas, que o Ruben tem problemas, que o Emerson tem situações a resolver, que todos nós temos situações a resolver. Então, agradeçamos por tudo que estamos passando, porque a gratidão, junto com a prece, relativiza o tempo de espera. E a dor, que antes era sofrimento, quando eu aceito a dor, eu deixo que a ajuda venha para mim. Porque todos nós somos constantemente ajudados. Mas muitas vezes essa ajuda não nos chega, porque nós não abrimos a porta. Então, abramos a porta com aceitação do que quer que seja, porque isso, no fundo, para nós, é sempre progresso, é sempre fé, entendimento. E nós, como criaturas que somos, ainda longe da perfeição, não temos
como entender tudo o que nos acontece. Então, se nós aceitamos isso, sem rebeldia, agradecendo, nós estamos a menos um passo do sofrimento. Nós estamos domando esse sofrimento, diminuindo a sua intensidade, ainda que estejamos tristes. Alguém quer fazer algum comentário antes de passarmos para as vibrações? É por isso que nós recomendamos, né, a todos os nossos irmãos a leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação espírita, o livro dos Espíritos. Ali nós teremos respostas, nós temos as respostas todas as aflições que os humanos passam, né, na sua existência corpórea. E ali explica de onde viemos, quem somos, para onde vamos, não é? Isso é que pode servir de consolo para todos nós, né? Essas revelações que nós tivemos através da codificação espírita. Que ela seja muito divulgada, né? E que muitos irmãos nossos acessem, né? Procurem entender sem preconceitos, né? Sem imposições por praticarem outras religiões, né? O Espiritismo ele não exige que ninguém mude de religião. Ele só quer que as pessoas reflitam sobre as questões que nos afligem, né? As coisas que nos impõem no cotidiano, as convenções sociais, o sofrimento que todos passam, né? No contato com outros irmãos, né? Às vezes nós não temos muita paciência e tal, mas é o que eles explicam. São pessoas que nós somos pessoas que estamos vivendo uma experiência, são espíritos vivendo uma experiência no mundo material. E nós trazemos de vidas passadas muitos desafetos, né? Muitas pendências, né? E às vezes essas pendências se afiguram, se apresentam à nossa frente. E nós, às vezes, não entendemos o que está acontecendo, né? Por isso que uma reflexão mais profunda, um estudo mais aprimorado, pode nos ajudar, né, a vislumbrar melhores entendimentos, né, da realidade que vivemos. Obrigado. Rubem, sabe as palavras, e acho que vale sempre que a gente tiver algum autorrelato, né? Acho que é importante, até para sempre motivar aí os demais membros do grupo, né? É um exercício muito difícil, né? A gente aceitar a plena vontade de Deus, né? Mas a realidade é que o Fred falou, né? Alguns esclarecimentos às vezes nem demora tanto tempo. Eu me lembro, muito há tempo atrás, não aceitava várias e várias e várias coisas que aconteciam na minha vida. Quando eu falo há pouco tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, né? E à medida que a gente vai trabalhando aqui, nos reunindo, procurando evoluir de forma sincera, aquelas coisas ruins, né, as provações que vêm, não demora muito e já vem à tona o porquê, e a gente acaba, de certa forma, agradecendo por ter passado por aquilo lá. Só isso. Muito obrigado. Dá licença. O Fred falou que ele iniciou fazendo sozinho. Fred, você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com você. Verdade, Rosângela. É que eu só vi as minhas pegadas na areia, mas não eram minhas, eu estava sendo carregado, né? Então, Verdade. Verdade, amém. é isso mesmo. Nós nunca estamos sozinhos. Viu, Fred? Só para ilustrar, eu li recentemente que, em certa ocasião, o Chico Xavier abriu o centro dele, lá em Uberaba, e não tinha ninguém. Assim,
irmãos encarnados, né? E ele falou, pô, não vou fazer, né, o evangelho aqui, não vou iniciar os trabalhos, porque não tem ninguém. E o Emmanuel se manifestou nele e falou, como não? Olha ao seu derredor. Havia uma plateia de espíritos desencarnados esperando o exercício do Evangelho, né? Os ensinamentos do Evangelho. Então, esse fato de você ter trabalhado sozinho por um tempo, creio, meu irmão, você não está, realmente não está. Você estava cercado de espíritos ávidos para ouvir as suas palavras, o seu entendimento. E isso também foi um exercício para você se aprimorar, né? Aprimorar no entendimento do Evangelho. E agora poder, né? Podemos aqui exercê-lo, né? Nas nossas reuniões. É verdade. Foi bastante instrutivo, né? E me ajudou a consolidar a minha fé, porque nesse tempo todo, graças a Deus, nunca me faltou nada. E os conhecimentos e os auxílios sempre se antecipavam às minhas necessidades. E quando a gente trabalha pelo bem, como nós estamos fazendo aqui hoje, porque na casa de cada um de nós tem uma equipe espiritual que traz os irmãos que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. Nós podemos esperar o melhor. Isso não é favoritismo, é a lei. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Vamos então, meus queridos, minhas queridas, elevar os pensamentos ao Cristo, que nos conhece em profundidade. Vamos agradecer inicialmente por estarmos juntos aqui reunidos em nome dele, porque ele prometeu que ali ele estaria, e aqui ele está. E vamos vibrar por todos aqueles que reconhecemos que são muito mais desafortunados do que nós, que estão em dores, em sofrimentos atrozes, como os nossos irmãos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que a divina misericórdia possa amparar todos esses irmãos. E vibremos também pelos nossos irmãos encarnados, inicialmente pela nossa irmã Roseli, que sofreu uma queda, bateu a cabeça, que ela seja, nesse momento, envolvida, abençoada e possa o mais rápido possível se restabelecer. Estendemos essas vibrações também a todos os irmãos que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que as garras da depressão vão sendo sopradas a esses irmãos que estão em dificuldades, que estão desalentados. E sabemos que tanto nós quanto eles têm os seus inimigos, que são aqueles que não lhes perdoaram. Que então possamos fazer vibrações tanto para esses irmãos que estão em depressão, estão com a ideação suicida, quanto por aqueles que os estão obsidiando. Temos sempre que solicitar o alívio para aquele que está sofrendo a obsessão, quanto aquele que é o autor imediato. E que agora, cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento.
Hoje eu peço especialmente a Carla Vanessa, que está com a gente, Humberto Tedesco, Fabiane e Sabrina. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente sejam amparados pela espiritualidade maior. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo espiritual, moral e material de que faz jus. Lembrando sempre que devemos pedir com sabedoria, pois nem tudo aquilo que faz parte das nossas aspirações, dos nossos desejos, é bom para nós. Muitas vezes não sabemos o que pedimos. Peçamos então que a espiritualidade maior faça a triagem desses nossos desejos, aspirações e só nos conceda o que for bom para nós, que for para a nossa evolução e dos nossos irmãos próximos. Vibremos também pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas autoridades nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem, pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos indivíduos anônimos que fazem a caridade, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, pelos centros espíritas, por todas as instituições e indivíduos que façam a caridade e o bem. E agora? Abramos nosso coração para Jesus. Peçamos não coisas nem situações favoráveis, mas peçamos que Ele nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, ainda que esse dever seja de levantar da cama, de tomar banho, de se arrumar, de sair de casa. Peçamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Camila e Rubem, preces. Sim. Gokubiji so gengen shikai takama harani kamutamahi moeide masu kamurogi kamuromi no michikara muchite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari oba mahikari mote Harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaera se tamaito mosu koto no yoshio kashikomi momosu miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae Kannagara tamahi chihaimase, Kannagara tamahi chihaimase. Rubens, se caso meu celular falhar, pode dar continuidade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvidas, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Deus abençoe a todos.